Queridos, quem leu o livro de Romanos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto capítulo. Quem leu? E aí, foi bênção ou não? Foi bênção para você? E quem aqui estudou o livro, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto capítulo de Romanos? Quem fez isso? Amém. Amém. Mais alguém? Tem 3 já. Quem escreveu? Quem mais? Alguém mais estudou? Amém. E agora eu quero ouvir vocês um pouquinho, daqueles que estudaram, daqueles que leram, daqueles que estão acompanhando, um pouquinho daquilo que Deus ministrou à sua vida no livro de Romanos, capítulo 5º, 4º, 3º, 2º e 1º. Vamos lá. Quem pode dizer alguma coisa para mim aí, bem alto, para a igreja aqui? Eu fui ministrado nesse versículo, ou nessa perícope. Quem quer falar alguma coisa? Vamos lá. Pode falar, meu queridão. No início da carta, o que chamou a atenção foi Paulo, né? Está ouvindo ele falar? No início da carta? Não, peraí. Amém. O que me chamou a atenção no início da carta foi a forma que Paulo ele se expressa à igreja romana, né? Ele se apresenta como servo do Senhor. Ele se dispondo, né, se desvestindo da sua roupagem de cidadão romano, ele se coloca como o servo do Senhor Jesus. Então, quando ele se apresenta dessa forma para a igreja de Roma, para a igreja que até então ele não conhecia, né, ele só ouvia falar, ele já mostra a importância de ser um servo do Senhor. Isso ministrou muito na minha vida porque ele coloca o servo como a posição mais alta a ser conquistada diante de qualquer posição humana. Vocês já perceberam? Uma coisa interessante é que todas as cartas que nós lemos, né, que nós já estudamos aqui, nós já estudamos qual mesmo? 1 Pedro, 2 Pedro, 3 Pedro, é isso, né? Não tem 3 Pedro? Vocês estão muito bons de Bíblia. Nós estudamos 1º, 2º e 3 João, estudamos o livro de Judas e Romanos. E qual carta que nós vimos de Paulo? Qual carta nós vimos de Paulo? Nenhuma, é a primeira carta. Mas quando nós lemos 1 João, 2 João, 3 João, quando nós lemos 1 Pedro, quando nós lemos Judas, o próprio irmão de Cristo, lembra que nós começamos aqui, na nossa conversa, lembra disso que nós falamos que, nós lemos lá João capítulo 6, se eu não me engano, que fala, Marcos capítulo 6, que fala que os irmãos de Jesus não criam em Jesus, o próprio irmão. E depois Judas, que é o irmão de Jesus, para aqueles que não sabem, que não vieram no dia, ele não diz eu sou irmão de Jesus, ele diz eu sou irmão de Tiago, e ele diz eu sou servo de Cristo, né? Eu sou servo do Senhor Jesus. Então ele reconhece o senhorio de Jesus não só como irmão. Isso é uma coisa muito linda para a gente estudar, como nós estudamos também domingo no culto. Que Deus restaura até a família. E a família que a Bíblia diz lá no texto de Marcos, que Judas e os irmãos de Jesus queriam prendê-lo, porque achavam que Jesus estava fora de si, achando que era o Messias. E no final, Tiago se torna o grande líder da igreja de Jerusalém, um dos irmãos de Jesus de sangue, e Judas se transforma num grande pregador, num grande ministro do Evangelho, e quando ele escreve essa carta de Judas, Judas era parecido com qual carta mesmo? Vocês lembram disso ou não? Quem lembra? Judas era semelhante a uma carta, que não sabia quem que tinha escrito, se 2 Pedro, tem certeza? Quem é 2 Pedro? É? Sim ou não? Sim ou não? Sim. 2 Pedro, porque ela era parecida, as cartas eram muito parecidas, e as pessoas perguntavam, quem escreveu e baseou o outro? Foi Pedro que escreveu? E aí Judas se baseou em Pedro? Ou Pedro que se baseou em Judas? Ou uma outra carta que eles se basearam? O que aconteceu? Mas quando nós vemos o histórico de todas as introduções, nós não vemos assim, apóstolo Paulo, eu sou Judas, irmão do Senhor. Ele diz, sou Judas, servo de Deus, irmão de Tiago. E nós revelamos nessa essência, né? Eu vou até falar um pouquinho sobre isso, que é muito interessante. E não está esboçado esse texto para poder
trinchar ele. Mas isso é uma capacidade, uma condição apostólica muito diferente de muitos líderes religiosos do nosso tempo que começam a se achar o rei da cocada preta, né? Achar o Superman, e aí o que acontece? Perderam o caráter de servos. Você percebe, por exemplo, que é muito comum nas cartas, nas introduções das cartas, a seguinte coisa: William, apóstolo de Cristo; Judas, né? Ou Paulo, apóstolo de Cristo. O nome vem antes da função, não perdendo a identidade do indivíduo, sendo posterior ao título dele. Então, eu sou o William, que exerço a função de apóstolo, e não o apóstolo, que é o William também. Eu tenho uma pessoa e assim por diante. Então, essa reflexão, não só nessas cartas, que nós já estudamos, mas outras, quando vocês forem ler, é muito pertinente vocês lerem nessa perspectiva. Vocês olharem como, desde o início, no começo do texto, todas as cartas, eles trabalham: eu sou o servo de Cristo, eu sou o servo do Senhor, servo de todos os cristãos. O apóstolo Paulo mesmo diz aqui em Romanos: eu quero servir vocês, eu gostaria de ir para compartilhar, aprender e receber, e ensinar e aprender de vocês. Essa postura de humildade é uma postura, graças a Deus, né, que nós vemos isso nos evangelhos, muito pertinente em todos os autores do Novo Testamento. Pelo menos isso fica claro. Tiago mesmo, quando nós fomos estudar a epístola de Tiago, Tiago, também irmão do Senhor, ele também diz: eu sou servo de Jesus Cristo, não diz irmão de Jesus Cristo. Que é uma característica muito bonita, porque hoje a pessoa vai lá e acha que já é muita coisa, porque ele fez alguma coisinha para Jesus, e eles, sendo autores bíblicos e irmãos do Senhor, não usufruíram disso. Essa humildade que você está falando é muito bonito. E muito, muito pertinente a consideração dele, do nosso irmão, do Luiz. Por quê? Porque Paulo, queridos, e eu não vou falar especificamente sobre a vida de Paulo hoje, nós não vamos trabalhar isso muito, a vida de Paulo, mas porque muitos de vocês já conhecem, já sabem a história dele, e eu quero deixar isso para a próxima aula, próximo culto, de mergulhando na vida de Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida muito, como é que a gente vai pensar? Muito glamurosa nas duas culturas. Tanto na cultura judaica, porque ele era fariseu, como a Bíblia diz, formado aos pés do grande nome de Gamaliel, que era um grande líder, né, do judaísmo. Ele era fariseu, a Bíblia fala, circuncidado ao 8º dia, ele mesmo dizendo: se as pessoas, se elas se honram, elas se orgulham na carne, por alguma coisa que eles têm, eu me orgulho ainda mais. Eu sou fariseu, eu sou circuncidado ao 8º dia, eu tenho todos os pré-requisitos, eu fui instruído aos pés de Gamaliel. E fora isso, ele era, muito provavelmente, os historiadores, tem um historiador chamado Oscar Cuma, que ele acredita, e eu também creio como ele, que o apóstolo Paulo, muito provavelmente a família do apóstolo Paulo, ajudou o exército romano construindo, porque eles vêm de uma família que produzia tendas. E muito provavelmente eles construíram tendas para apoiar o Império Romano, e por isso ele recebeu o título de cidadão romano. Por isso que você vai ver, por exemplo, quando ele vai ser lá condenado, né? E achando que ele era um judeu, ele diz assim: como que você me condena, me açoita aqui, sem me levar para Roma, um cidadão romano? Os caras param na hora. Fala assim: epa, peraí, ele é cidadão romano. Não tem que brincar com esse cara porque ele é cidadão romano. Se é cidadão romano, eu sou. E aí ele é enviado para Roma para ser julgado pelo imperador. E lá depois ele morre, né, no ano de 68, mais ou menos, fora de Roma, porque é romano, num lugarzinho chamado Vila Óssia, fora de Roma. E aí nós vamos entender que ele, sendo um cidadão romano, ou seja, ele poderia: eu sou o cidadão romano e vos escrevo na autoridade de um cidadão romano, mas ele diz: não, eu sou um servo, eu vim aqui para tentar compartilhar alguma coisa do evangelho com vocês e também receber um pouquinho daquilo que vocês compartilham comigo. Então ele não se põe numa situação de prepotência: eu sou o cidadão romano. Muito, muito boa. Quem mais? Vamos lá. Vamos lá. Quem mais? Quem mais, Fred? Quem mais? Ei, MacGyver? Quem mais? Alguém quer falar? Quer falar, Danilo? Quer falar, Fer?
Obrigado. De nada. Quer falar, Márcio? Quer, Patrick? Quer, pastor? 1,16. Vamos lá ver. Romanos 1,16. Romanos 1,16. Acho que nós vamos falar dele também, mas lá o texto quer falar alguma coisa, pastor? Eu acho interessante porque as pessoas, quando nós somos do mundo, não nos envergonhamos de nada, né? Principalmente nos orgulhamos e divulgamos as coisas erradas. Aí nos convertemos, nos envergonhamos da palavra, de ser filhos de Deus, de divulgar, de convidar as pessoas para estar na célula, na igreja. E eu acho interessante essa exortação dele, né? Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele vem dizendo que não há acepção, né? Primeiro do judeu, também do grego, e aí ele continua. Então, que sirva de exemplo, né? Para que nós possamos, sim, nos orgulhar do que nós somos, do que nós representamos, independente de cargo, né? Independente de título, porque o importante é somos cristãos, que a gente possa agir como tal. Esse versículo é muito interessante, muito profundo, porque, apesar de ele já estar escrito, a gente ia trabalhar com ele, mas assim, essa questão da vergonha, né? Da vergonha, como o apóstolo Paulo disse, a minha vida. Eu estava falando isso com os pastores, a gente teve uma reunião de pastores a tarde toda, e eu estava falando com eles a base de hoje de um discípulo, hoje que eu espero de um discípulo, que eu sonho em formar um discípulo, é o que eu desejo de ser parecido com Cristo. E Jesus não se importou com a vergonha de ir para uma cruz. E muito pertinente o pastor falar isso sobre a vergonha do mundo, porque quando a gente era no mundo, eu não tinha vergonha nenhuma. Tinha vergonha de fazer bobagem. De quantas vezes, né, você vê os caras lá estão saindo para algum lugar, sai pelado, mostra o bumbum na janela do vidro do carro. Não tem vergonha de estar cheirando cocaína na frente dos amigos. Não tem vergonha de fazer striptease na frente de amigo, no bêbado. Quando nós não temos Cristo, nós não temos vergonha de muita coisa. Quando nós estamos com Jesus, existe um fardo, um peso, né, sobre as nossas vidas, muitas vezes, na hora de compartilhar o Evangelho, e preste atenção no que o apóstolo Paulo fala da nossa vergonha. Você tem vergonha do quê? Você tem vergonha daquilo que é o dunamis hotheos, é o dunamis de Deus. Então, assim, quando nós temos vergonha do poder de Deus, eu estou tendo vergonha daquilo que é a manifestação do próprio Deus na vida das pessoas. Não é um poder humano, é o dunamis de Deus, é o poder de Deus manifesto na vida das pessoas. Então, você tem vergonha do poder sendo manifesto? Pode falar, Danilo. Sei. Não, eu acho que são perícopes separadas, mas a gente pode ver aqui, pode até ver agora. Então, assim, aquele que crê, primeiro o judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, que isso é uma das bases do livro de Romano, que ele lida muito com a questão da fé. Nós vamos ver isso daqui, mas no verso 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Mas aqui é difícil a gente precisar, Danilo, a gente precisar assim, por que é perícope? Porque alguns de vocês, eu já expliquei isso, mas alguns de vocês não participaram, então eu vou explicar. O que é perícope? É um pedaço, é um recorte de um texto que tem o início, começo e fim. Início, começo e fim. Começo, meio e fim. Então, ela tem uma estrutura. Eu creio, Danilo, que a perícope fecha no verso 17. Aí você entra no verso 18, que ele vai falar sobre a incapacidade do homem de discernir Deus, até mesmo na natureza, que você vai ver aí no verso 24, se eu não me engano,
Por isso, não, aí já está entregando. Aqui, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou não dá para se maravilhar com aquilo que nós vemos. Nós olhamos para nós mesmos e nos maravilhamos. Quando você vai estudar a si próprio, você pega uma pessoa que fez, por exemplo, nós temos alguém que fez fisioterapia. Vai lá, ela vai falar, meu Deus, você pode o músculo e não sei o que lá, como é que faz o músculo. Você vai lá e conversa com alguém que é ortopedista. Meu Deus, e tem os ossos que são assim, que coisa mais tremenda. Você vai lá e fala, não, o sistema, tudo é muito lindo e tudo grita a Deus. Então ele está dizendo aqui, a ira de Deus se acende. E ela se acende quando? Quando o homem passa por cima de toda a manifestação da glória de Deus, sem se perceber. Então, acho que a ira de Deus está atrelada a essa falta de discernimento ou de reconhecimento do que está acontecendo, que deságua, segundo o texto, né, e depois no verso 24, que Deus entrega esses homens a sua própria consciência e seus pecados que se tornam... Depois ele fala sobre o homossexualismo e a depravação sexual e assim por diante. Na minha concepção, a ira de Deus, na qual ele está dizendo aqui, é entregar o homem, é retirar-se dentro desse processo. Porque ele diz assim, no verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, verso 28, capítulo 1, o próprio Deus os entregou a sua disposição mental reprovável, ou seja, eu entreguei eles a fazer. Essa é a ira de Deus, porque nós temos uma tendência humana, carnal, de acreditar que a ira de Deus vem sob um fogo. A pior punição que o homem pode ter é a ausência de Deus. Jesus tomou paulada, cusparada, coroa de espinho na cabeça, calúnia, difamação, vergonha, e não reclamou. Quando o pecado do homem veio sobre ele, ele olhou e não viu o Pai, ele entrou em desespero. Deus, por que me abandonaste? Porque a grande ira de Deus, a grande tristeza do homem, não é perder dinheiro, não é coçar as suas chagas com um caco de telha, como aconteceu com Jó, mas sim perder a presença de Deus nele. Então, para mim, a ira de Deus se manifesta com a ausência de Deus. É a ausência da manifestação de Deus no próprio entendimento do homem. E quando nós olhamos esse mesmo texto, na perspectiva de Hebreus capítulo 4, 6, depois você pode ler na sua casa, ou depois que quiser ver aí também, Hebreus capítulo 4, 6 diz que aqueles que conheceram as coisas do celeste por vir, tiveram experiências com Deus e caíram, ou a palavra aqui é apostasia, no original, é que eles apostataram da fé, romperam a aliança com Cristo e entregaram-se aos seus próprios prazeres, apostatando dos princípios de Deus, é impossível novamente levá-los ao genuíno arrependimento. Hebreus capítulo 10 diz, aqueles que vivem deliberadamente nos seus pecados, ou seja, eu sei o que eu não posso pecar, e continuo pecando, vivendo no meu pecado, já não resta para mim mais nenhum tipo, o sangue de Jesus já é ineficaz, que eu estou transformando Cristo em vergonha, em maldição e assim por diante. Está muito ligado a isso, a ausência de Deus, a incapacidade do próprio homem de se salvar, a incapacidade do próprio homem de discernir, a incapacidade do homem de enxergar as situações que estão bem claras na mente dele. Né? Vamos lá, quem mais? Tem alguma coisa? Mais um? Susan? Marisa? Pastor Fernando? Pode. Sim, sim. 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 Eu tenho certeza disso, pastor, porque vocês entenderam o que o pastor Fernando pregou aqui? Estava perguntando, ele perguntou se o não me envergonha era um recado, lógico que era. Era um recado específico para a igreja de Roma, que ela tem uma característica, nós vamos estudar isso já agora, mas assim, basicamente a igreja de Roma ela era uma igreja mista, heterogênea, ela tinha judeus e tinha os romanos, né, os gentios, e existia com certeza da parte, você vai ver que nesses capítulos, principalmente no capítulo, espera só um pouquinho aqui, vamos lá nos Romanos.
Deixa eu ver qual que é o capítulo aqui para não me confundir. Se eu não me engano, é o capítulo 4 de Romanos. Capítulo 4. Peraí. Chegamos. Não, é o capítulo 3 mesmo. Que ele trabalha a questão da... Vou falar uma palavra difícil. O etnocentrismo judeu. Ou seja, eles leem toda a perspectiva da humanidade na perspectiva do próprio judeu. Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Será? Na perspectiva de quem? Dos europeus. Então é uma perspectiva europeia. Na perspectiva de quem? Descobrir o Brasil significa um homem está aqui, então quer dizer que quem estava aqui não era homem? Então a gente entende que a civilização, que é muito relativo, porque que é civilização? Quer dizer que a outra civilização indígena que estava aqui, que era menos avançada, não é civilização? Então quem descobriu o Brasil? Então, por quê? Porque eles têm a leitura da história, a história que nós conhecemos como história, é uma leitura, uma perspectiva europeia. Então, quem descobriu o Brasil? Tudo que aconteceu, eles vieram para cá, nós trouxeram o desenvolvimento para o Brasil. Isso é relativo também, mas enfim. Quando nós olhamos, qual é o problema quando a gente pensa em Roma? Vamos para os slides, vamos lá, vamos para os slides. Vamos estudar o livro de Romanos, mergulhando na palavra, vai ficar bem bonito, tá meio ondulado aí, mas glória a Deus por tá aí. Próximo slide, olha que bonito a cidade de Roma, que eu procurei para vocês, ficar bem bonito para vocês verem. A cidade de Roma, queridos, era uma cidade que tinha na época mais de 1 milhão de habitantes. Já pensou? Era mais de 5 Araçatuba. E essa cidade era a capital do mundo. Ali, na famosa Pax Romana, aqueles que gostam de história, as vias que levavam, eles desenvolveram vias de transporte, de comunicação rápida em todo o Império Romano. E é uma cidade gigante, com uma estrutura gigante, com um número de escravos gigante. E dentro dessa perspectiva, daquilo que está acontecendo, existia uma soberba romana. Existia uma prepotência romana. E um etnocentrismo. E a minha raça, eu sou romano, eu sou um cidadão romano. Ao ponto que a grande maioria das pessoas que existiam em Roma eram escravos. Então eu tenho o direito de escravizar um outro ser humano porque eu sou romano. Quando você encontra judeus numa sociedade romana, e você tem que fazer com que essas pessoas preguem, você tem que romper com como assim? Como é que eu vou pregar para o escravo? Eu vou pregar para o outro romano. Eu sou um judeu, mas eu sou romano. E aí o que acontece? Eu acho, na minha opinião, pastor, eu acho que isso foi uma deixada. E aí, vocês acham que vocês são melhores? Quando você abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 3, você vê que o apóstolo Paulo, ele trabalha esse etnocentrismo, que é muito perigoso, até mesmo dentro das igrejas, achar que uma igreja é melhor que a outra, que minha visão é melhor que a outra, isso daí é muito complicado, porque isso sempre divide o reino de Deus. Mas quando nós temos que julgar o reino de Deus à luz da palavra, para mantermos firmes os princípios imutáveis de Deus. Porém, quando nós olhamos aqui em Romanos capítulo 3, nós vemos o apóstolo Paulo falando: o que vocês estão achando que vocês são? Vocês estão achando que vocês são melhor? Todo mundo é igual. Nós vamos ver isso depois, vamos continuar. Então, próximo slide. Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes, ela tinha gente de todo mundo. Ali era um lugar muito, muito importante para o cristianismo. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 1, que o próprio apóstolo Paulo diz: eu fico feliz, eu oro por vocês, alguma coisa desse tipo, se eu não me engano é verso 8, e ele diz assim, porque todo mundo fala de vocês. Porque, queridos, assim como Corinto era uma cidade muito estratégica,
verso 8 mesmo. Ó. Primeiramente, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Uma coisa assim, nós temos um centro do mundo, a cidade mais importante do mundo chama Roma, e nós temos uma igreja cristã lá. Uhul! Abrimos uma igreja em Roma. É diferente de abrir uma igreja em uma cidadezinha do lado de Jerusalém chamada Pela. Que no final foi o fim da igreja de Jerusalém, que foi perseguida e foi para uma cidadezinha chamada Pela, às margens do Jordão, e morreu lá. Morreu herege ainda por cima a igreja. A igreja de Jerusalém. Isso é para a gente ficar esperto, que aquele que acha que está em pé tem que tomar cuidado para não cair. E aí, queridos, quando a gente olha para o texto de Romanos, nós vemos essa cidade cosmopolita com tantas culturas, ela tem uma função muito importante para o reino. Por quê? Porque assim como Corinto, que era uma cidade portuária, Corinto recebia todo mundo lá naquele porto lá, e o mundo inteiro parava ali, até para uma prostituição religiosa que existia lá, no templo de Artemis. E eles pegavam, ouviam a pregação do evangelho e levavam a pregação do evangelho para as suas cidades. Então, quando a gente pensa em proclamação do evangelho, evangelização do mundo, Roma era um ponto estratégico, porque o mundo inteiro estava lá. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele está escrevendo para a igreja de Roma, ele está escrevendo para um polo de evangelismo extraordinário, porque isso pode levar o evangelho para todos os lugares do mundo antigo. Porque, segundo a Pax Romana, segundo a viabilidade, todos os caminhos levam a Roma. Quem tem boca vai a... Por que você acha que tem essa frase? Por causa disso. Não, isso é uma coisa... quando a gente olha... Vamos colocar o próximo slide e a gente já vai responder, pastor? Pode colocar, vamos lá. A igreja de Roma... Ela era uma igreja heterogênea, como eu disse para vocês, ela era de judeus e de gentios, mas ela tinha uma característica muito interessante, porque diferente de algumas cartas, por exemplo, quando 1 Coríntios, que ele escreve 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreve batendo na igreja, vós sois carnais, eu queria falar com vocês como seres espirituais, mas vocês são carnais, eu vejo que há entre vocês dissensões, né? Eu vejo que até caso de incesto tem entre vocês. Então ele está trabalhando questões básicas da fé, porque a igreja ela tem problemas comportamentais, morais muito fortes. E quando ele vai falar de Roma, a gente percebe que ele trabalha Roma diferente de outras cartas. Ele não é uma carta de exortação no sentido assim, vocês têm que aprender os rudimentos da fé. Ele elabora uma carta transmitindo riquezas teológicas para a igreja que já era bem alimentada, já era bem formada teologicamente. Então, assim, todos os autores, todos os comentaristas de Romanos, eles têm uma leitura da igreja de Roma como uma igreja que enfrenta grandes lutas, porque tem um império querendo roubar, lembrando vocês que eles enfrentaram grandes lutas históricas, né? Nero, ele pegou, na maneira sociopata de ver o mundo, para ele, porque ele não gostava de um bairro pobre de Roma, ele botou fogo no bairro. E depois que ele viu que a coisa ia virar para o lado dele, ele disse, foi os cristãos. E aí os cristãos foram perseguidos. Então Roma, apesar de ser um núcleo de pregação do evangelho que se expandiria para o mundo inteiro, era um lugar onde era hostil ao evangelho, que provoca essa omissão da pregação, pastor, e que também era convocada não só pelo apóstolo Paulo, mas, por exemplo, o apóstolo João e o apóstolo Pedro também tiveram empreitadas em Roma para trabalhar essa igreja, para que essa igreja não caísse, mas pelo que nós temos de retrospecto, a igreja de Roma, os romanos, eles tinham uma característica até razoável de vida e de espiritualidade. Por isso o apóstolo Paulo mergulha no livro de Romanos com tanta profundidade nos textos, nos capítulos que nós vamos ver aqui para frente, não só os 5, mas os outros, todos os capítulos que ele trabalha, e assim por diante. Então, assim, a fé deles, a fé que eles possuíam, a fé da igreja de Roma, era uma fé ajustada, mas ele queria trabalhar e mergulhar com eles conceitos porque assim, vamos lá, quer ver? Olha só, vamos passar o próximo slide.
Só para isso aqui, esse slide, vocês não estão entendendo nada, né? Está conseguindo ler alguma coisa? Tá? Mais ou menos? Vamos lá, vou ler para vocês. Estavam, pois, atônitos, daqui é o texto de Atos capítulo 2, do verso 7 ao verso 10, explicando uma possível formação, quando surgiu a igreja de Roma. Como é que surgiu a igreja de Roma? Muito provavelmente, assim como a igreja de Antioquia, em Atos capítulo 16, Atos 19, desculpa, Atos alguma coisa, Atos 11. Assim como Atos 11, Antioquia, muito provavelmente a igreja de Roma também foi fruto do Pentecoste. Olha lá o que ele diz. Estavam, pois, atônitos, o texto que você já sabe, que eles estavam orando em línguas, e todos admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, ou seja, Galileu significa analfabeto. Todos esses que aí estão falando, e como os ouvimos falar, cada um em nossa língua própria, nossa própria língua materna. Somos partos, somos medos, somos elamitas, somos os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Ou seja, romanos que ali residiam, presenciaram e viram o enchimento das pessoas pelo Espírito Santo. E elas, pode ser, esse texto, existem outros textos que depois a gente pode trabalhar, depois se quiser estudar, que pode ser a origem da igreja de Roma, que foi a manifestação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Próximo slide. O propósito da carta. Veja que o propósito da carta não é corrigir. Em algumas cartas você vê que, nós vamos entrar naquilo que você falou, tá, pastor? Só vamos dar uma voltinha antes. Você percebe que alguns textos, alguns versículos de outras cartas que nós já lemos, nós estamos entrando em Paulo agora, nós trabalhamos João, as cartas joaninas, petrinas, de Judas, e agora nós estamos trabalhando apóstolo Paulo. Mas percebam que as outras cartas que a gente depois vai ler, as cartas de Paulo, ele fala, eu quero admoestar vocês pelos seus erros, pelo aquilo que está acontecendo, pela vossa carnalidade, pela vida que vocês não são espirituais. Nessa carta, olha o que ele diz, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Então, assim, ele não está falando sobre rudimentos de conversão, ele está falando sobre capacitação daqueles que já se converteram. Então ele trabalha numa perspectiva, Roma, eu quero ter com você para compartilhar com vocês a nossa espiritualidade, o dom que eu recebi. Eu quero trabalhar com vocês, alicerçar em vocês alguns discernimentos que eu acho que é importante que vocês tenham. Diferentemente de outras cartas dele que ele desce o rei. Né? Falou? Não? Ah, tá. Então assim, mas olha lá, próximo versículo, vamos lá. Particularidades da carta. Diferente de outras cartas, como eu estou dizendo, Paulo não escreve para corrigir a igreja de Roma, mas para ensiná-los as riquezas doutrinárias. Nós temos, alguns teólogos chamam a carta, Romanos como o evangelho de Paulo. Né? Fala sobre a base da teologia paulina, toda aqui estabelecido muito claramente sobre a evangelização de todos os povos, a não acepção de Deus de todos os povos, a não preferência de Deus do povo judeu, né? Trabalhando outras cartas como justificação pela fé e outros temas muito pertinentes que tem no livro de Romanos. Tá? Vamos lá. Próximo slide, vamos lá. Agora eu quero falar com você de novo, lembrando, não dá para a gente entender nenhum texto bíblico sem compreender o pano de fundo dele. Não dá para a gente entender, por exemplo, por que... lembra que nós estudamos lá em 1 João, que Jesus, aquele espírito que não confessa, que Jesus vem em carne, não provém de Deus, lembra disso que está escrito lá? Agora, vocês lembram por que ele falou aquilo? Lembram ou não? Por quê? Por causa do gnosticismo. Certo ou não? O que ele fala aí de novo aqui? Ó, resposta teológica a um desafio do seu tempo. Olha o que ele diz. Com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Veja o que ele está dizendo. Ele não veio em espírito, porque qual que era a base do gnosticismo?
a carne não presta, e só o Espírito que presta. Então Jesus não veio em carne. Percebam que ele já começa dando respostas teológicas para adversidades do seu tempo. Então ele está combatendo de novo o gnosticismo, já dando um indício. Não, porque ele veio em carne, segundo Davi. Por que ele fala da descendência de Davi? Para provar para os judeus que estavam lendo a carta em Roma que Jesus tinha descendência de judeu para cumprir as escrituras e ele poderia ser Messias, porque ele vem da descendência de Davi, como as escrituras programavam que ele viria. Deu para entender? Vamos lá. Prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No primeiro capítulo, prossegue-se. Opa. Peraí que eu vou ler aqui que é melhor. Verso 8, é aquele texto que eu falei para vocês. Existia um status, existia um valor simbólico muito grande em a igreja de Roma em Roma ter uma igreja. Existia um valor muito importante para todas as igrejas, né, do Império, no Império, na Ásia Menor, em Jerusalém, em outros lugares do mundo, né, até Alexandria e tudo mais. Era muito importante para eles. Nós temos uma base na principal cidade do mundo, que é Roma. Então ele fala, né, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Né? Proclamada a fé em Roma. É proclamada a espiritualidade da igreja de Roma. Em Roma. Né? Isso é muito, muito interessante, muito lindo. Outro versículo que eu quero trabalhar com vocês, capítulo 1, verso 5, diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Ele diz que Cristo Jesus, por meio desse Cristo Jesus, ele recebeu o quê? A graça e o apostolado. Mais uma vez o apóstolo Paulo advoga, lembrando novamente de um contexto histórico. O apóstolo Paulo muitas vezes é questionado e descredibilizado por não ser um dos 12 do apóstolo, um dos 12 de Jesus. Então toda vez ele diz, eu sou apóstolo, instituído por Deus, e ele reivindica o seu apostolado por uma origem. A origem desse apostolado vem da onde? Da própria pessoa de Jesus Cristo sobre ele, graça que veio sobre ele, por amor do seu nome, pela obediência. E aí ele coloca uma palavrinha de 2 letras, que trabalha todo o texto de Romanos, que é o quê? É a palavra fé. Então ele fala, isso daqui veio pela obediência por fé. Então, ele começa a trabalhar, e vocês vão ver, quando, por exemplo, no capítulo 4, ele começa a falar sobre Abraão. Ele fala, Abraão, ele fez isso na sua força? Ele não fez na sua força. Ele é o quê? Ele é a fé, ele é um mensageiro da fé, porque ele creu, por isso obedeceu. Porque ele crê, porque ele tem fé, aí ele obedece. Capítulo 1, verso 9 diz, porque Deus, né, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós nas orações dele. Então assim, queridos, percebam que existe um clamor na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, um clamor diante de Deus, um desespero para que essa igreja de Roma fosse um modelo, que essa igreja tivesse sucesso. Né? A Bíblia fala que depois da guarda pretoriana, a guarda de Roma, famosa, instituída, forte em conceito social, começou a se converter, começou a receber Jesus. Então assim, era muito importante que o império, e isso chegou, né, depois, muito para frente, chegou com a conversão de um homem chamado Constantino, que um dia percebeu que não tinha mais como competir com o cristianismo, e diz, agora eu me converti. Né? É questionável se ele se converteu ou não. Muito provavelmente ele achou isso como uma grande estratégia de poder dar uma guinada no seu império, porque o império estava tendo muitas dificuldades. Mas Roma passou por muitas lutas. Quando a gente vai estudar o declínio do Império Romano, isso é história. Isso não, história secular, vai estudar isso na faculdade, no colégio, vestibular.
um dos principais problemas, o declínio do Império Romano, é que o César Augusto, né, o Deus imperador, ele é destituído de poder quando... ele é destituído... Acho que ele quer sair para o banheiro, ajudar ele lá. E quando o César, esse Deus, por exemplo, o que tinha que acontecer? Em Jerusalém, eu não sei se sabem disso, no primeiro século, quando na época de Jesus, para os judeus viverem em liberdade, terem liberdade religiosa, eles tinham que sacrificar ao Deus de Israel, todos os dias, fazer sacrifícios no templo, em favor do quê? Do Deus dos romanos. Quem era? O imperador. Quando o cristianismo se desenvolve, tanto é que vocês lembram quando os fariseus, eles chegam para os romanos e dizem assim, ele diz que ele é o quê? Ele é o... Lembram disso? Quando os fariseus chegam para os romanos e dizem, eu tenho uma acusação contra Jesus. Ele é o quê? Ele diz que ele é o quem? O rei. Qual é a ameaça? A ameaça não é religiosa, a ameaça é política. Então, eles estão dizendo que ele é o rei, que ele vai ser o rei. O Messias, lembra que o Messias vai trazer liberdade? Vai ser de novo, vai ser um Judas Macabeu, como vocês não têm, isso é um livro apócrifo, mas dentro da história de Israel, tem um período na história de Israel que tem a revolta dos Macabeus contra o Império grego-macedônico, eles expulsam ele, e é um cara chamado Judas Macabeu, que é o cara que é o líder dessa rebelião. Rebelião, né, a reconquista do Império, reconquista dos judeus da sua própria terra. Então eles achavam assim, se vir um outro Messias, vai libertar e vai expulsar os romanos daqui. Então eles trabalham essa perspectiva política, né, de Jesus. Jesus ele vai ser o cara que vai tentar libertar o povo. O Império Romano, quando o cristianismo se desenvolveu, as pessoas pararam de sacrificar para o judeu, para o rei. E aí as pessoas diziam, quem é o Deus dos romanos? É Jesus Cristo. E aí isso começou a atrapalhar isso, porque assim, é diferente de você obedecer a presidente Dilma, ou o presidente William, de você se submeter ao Deus presidente William. Na consciência coletiva, quando o imperador é Deus, você não questiona, Deus é inquestionável, sim ou não? Quando o cristianismo cresce e diz que ele não é Deus, ele é apenas um homem, as estruturas do Império Romano começam a ruir. Fora outras coisas, o custo operacional do Império em todas as fronteiras ficou muito grande, assim por diante, mas, independentemente disso, o cristianismo ajudou a destruir as bases do Império, tá bom? E é por isso que a gente vai... Vamos lá, vamos continuar. Capítulo 1, ainda no verso 16 e verso 17. Porque senão me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu. Percebam que ele não desonra o judeu em nenhum momento, porque ele foi o primeiro, mas também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então a justiça de Deus, a salvação de Deus, não está em um povo, não está em uma pessoa, está no Evangelho. Olha o que ele está dizendo. Começou primeiro com o judeu, também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Mas não só no Evangelho, mas de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. A fé em quem? No Evangelho. Ele está destruindo toda a perspectiva romana, essa etnocêntrica, de dizer assim, eu sou o cara, nós somos o povo melhor. Não, a justiça de Deus não se manifesta porque você tem, desculpa a palavra, porque tem o pipi circuncidado. A justiça de Deus se manifesta por causa da fé no Evangelho. Não é por aquilo que você tem uma herança genética, nem porque você fez coisas bonitas ou feias, mas sim porque você tem fé no Evangelho. E aí ele desapropria o conceito, preste atenção porque isso é muito importante para entender Romanos. Eu disse para vocês que Romanos é um pouco mais complicado. Ele desapropria o conceito romano de Deus é meu. Para o judeu, Deus é dele. Quando o judeu ora, com vários momentos da Bíblia, ele diz o quê? Ó Deus de
Abraão e Jacó. É o meu Deus, o Deus dos meus pais. Não é o Deus do mundo, é o meu Deus. É o Deus das minhas gerações. É o Deus geneticamente consolidado num povo. Quando o apóstolo Paulo ele entra nesse texto e ele diz, eu não me envergonho, porque primeiro do judeu, porque o judeu lhe passado Cristo para o judeu, mas também para o grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? Na sua herança genética? Na sua hereditariedade? Não, ele se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Verso 1, verso 20, capítulo 1, verso 20. E aí a gente vai entrar naquilo que o Danilo citou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ele está dizendo, o homem, no seu pecado, perdeu a capacidade de entender e discernir a dimensão de Deus em tudo que lhe cerca. Ele parou, né? Eu gosto de uma frase de Agostinho que eu acho maravilhosa, ele diz, o homem anda milhares e milhares de quilômetros para se maravilhar com a natureza e passa por cima de si próprio todos os dias sem se maravilhar. Nós somos a expressão da glória de Deus. Quando você pega um bebezinho lá, que acabou de sair da barriga de uma mãe, você fala assim, meu Deus, como isso daqui nasceu? Não, a gente sabe, mas como? A gente sabe como foi feito, né? A gente sabe tudo, mas é a manifestação da glória de Deus, porque, cara, olha, eu gerar vida de mim mesmo, formar um ser lindo, um ser extremamente complexo. Queridos, vocês já imaginaram o nosso cérebro? A gente olha, eu vejo imagem, você vê imagem, isso é tudo decodificado, é tudo invertido, ver cor, sentir o vento, sentir o calor, que se ficar quente queima, se a gente sentir o toque, olfato, gosto, a gente ter repulsa por coisas, o sistema digestivo nosso é impressionante, as glândulas sudoríparas mandando, suando para manter a temperatura do nosso corpo, que não pode ser alterada. Queridos, nós somos uma máquina extraordinariamente constituída por Deus, que revelam a glória de Deus em tudo. Nossa estrutura é uma loucura. A perfeição na qual nós somos criados revela a origem do Pai que criou a gente. Então ele está dizendo, os homens, eles não deixaram de ver os atributos de Deus que foram criados. E a Bíblia diz, tais homens por isso são indesculpáveis, porque eles não enxergam a verdade de Deus por meio da criação. Você olha, eu não sei quantos aqui já pintaram, ou gostam de pintar, ou ainda pintam. Eu já pintei um dia na minha vida, eu não pinto mais nada. Mas eu pintei. Eu lembro que eu andava, depois você pinta, você fica meio louco, né? Eu olhava assim o céu assim e dizia assim, nossa, esse branco com aquele vermelho, esse daqui, aquela parte ali tem um amarelo ali, ó. Eu estou vendo um amarelo com vermelho, com branco, com azul, não sei o quê. Eu lembrava de todos os tipos de tinta. E eu olhava, onde eu olhava, o céu, eu via como se Deus estivesse pintando aquilo, pedaço por pedaço de céu, pedaço por pedaço de paisagem. Como Deus é maravilhoso, cara. Como Deus, ele projetou e arquitetou todas as coisas, porque todas as coisas revelam a glória de Deus. E é isso que ele começa a dizer. No capítulo 1 ainda, no verso 24, diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Esses homens que tiveram a sua consciência corrompida e que não reconhecem a glória de Deus, no capítulo 1, verso 24, no verso 21, por exemplo, ele diz assim, ó, portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Ou seja, eu sei que existe um Deus para criar isso tudo, mas eu não glorifico Deus como Deus. Nem lhe deram graças, né? No verso 21 ainda dizendo, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e percebam o efeito, né, da mente humana, da soberba humana,
do raciocínio, dos próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha lá, verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ah, por que não isso daqui? Tudo isso que Deus fez tem uma explicação, tudo aqui que foi feito tem uma explicação científica. Eu lembro do Russell Shedd dando uma palestra aqui na Toledo, na abertura do curso nosso que a gente foi lá, que nós estávamos fazendo. E aí ele foi lá e disse assim, tem gente que acredita que o homem veio do macaco. Aí ele falou assim, para mim eu tenho que ter fé para acreditar nisso. Artigos científicos de estatística revelam que para o homem vir do macaco, a probabilidade científica do homem vir do macaco é a mesma probabilidade de você pegar toda aquela, sabe a Barça? Lembra da Barça? Quem lembra da Barça aqui? A Barça, e você tira a parte de trás da Barça, assim, aquela parte que liga, prende todas as folhas. Você pega todas elas, corta assim a parte de trás, as folhas ficam todas soltas, e aí você vai lá e empurra as barças lá de cima do avião, de um avião em movimento, e todas as folhas caem exatamente na mesma ordem, e o livro ficam todos na mesma ordem. Essa é a probabilidade do homem, mesma probabilidade do homem ter vindo do macaco. Aí ele disse, e eu que sou o cara de fé, e eu que tenho fé, é preciso ter fé para acreditar que eu vim no macaco, do orangotango. Verso 26 e verso 27. Por causa disso os entregou a paixões e fames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas para outro. Queridos, eu quero dizer isso dá até processo hoje homofóbico, né? Mas, biblicamente dizendo, a palavra de Deus nos ensina, isso aqui é a origem da homossexualidade. Né? Não sei se a questão não é ser... Veja bem, era muito comum em Roma, né? Era muito comum na região da Grécia, era muito comum na região de Esparta, de Atenas, e toda aquela região sul, né? O norte do Mediterrâneo, o sul da Europa, era muito comum a questão das práticas homossexuais. Tanto o lesbianismo vem da ilha Lesbos, né? Que as mulheres ficaram lá se deliciando no pecado. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a origem espiritual disso. Ah, mas isso não é espiritual. Irmão. É espiritual. E lá a Bíblia diz assim, por causa disso, por causa das pessoas deixarem de reconhecer Deus, porque as pessoas elas deixaram de entender as coisas de Deus, acharam-se sábios demais, não precisando do próprio Pai. Por causa disso, os entregou Deus a paixões e fames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Contrário à natureza. Contrário à natureza você sabe o que é, né? Um feito para o outro, né? Uma coisinha foi feita para a outra. Será que vocês estão me entendendo? Né? Encaixa certinho, dá tudo certo. Está dizendo assim, alguém mudou a ordem natural da coisa. E o pior disso é que isso mudou e existe um monte de crente assistindo novela das 8, vendo a estrela principal da novela, a mulher beijando mulher, tendo um relacionamento, que bonitinho. E homem com homem, no último dia, tirando fotinho beijando lá, dando um maio de barba, um do outro, ralando. Queridos, isso tudo, eu vou dizer para vocês de novo, é um projeto satânico para, através da massificação de um conceito moral destituído da palavra de Deus, isso interiorize dentro das nossas casas, e nós achamos que isso é muito comum, natural, e que tem. Tá? Eu não quero ser... A questão não é ser moralista, é ser bíblico. Né? Ao ponto que, eu lembro da igreja 10 anos atrás, a gente falava disso, ou pensava alguma coisa disso, eu estudava isso à luz da palavra, não aquilo que eu acho, mas o que a Bíblia diz. Não existia resistência. Hoje você fala isso na igreja, a gente vira a cara. Meu Deus, que preconceituoso. Mas é a palavra quem diz, né?
deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens. Conhece isso, não? Recebendo em si a merecida punição do seu erro. Vamos lá, vamos para o capítulo 2. Aqui nós já vemos o apóstolo Paulo trabalhando conceitos daquele que eu te falei para vocês sobre o etnocentrismo judeu, né? E ele diz assim no verso 28, verso 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Ele está falando, ele usa se judeu é ser puro, se judeu significa ter espiritualidade, se judeu significa ser de Deus, então ele diz, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, aquilo na sua estrutura, na circuncisão do pênis, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Por que hoje nós, como cristãos, homens, não nos circuncidamos? Como homem? Porque isso é só na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente. Preste atenção no conceito do apóstolo Paulo, no trabalhar de Deus na essência do que somos, e não no exterior do que nós somos. Lembrando, queridos, isso é muito importante, por quê? Porque a espiritualidade farisaica dos fariseus era uma espiritualidade pautada onde? No exterior. A espiritualidade cristã, ela é onde? Do coração, do espírito, das coisas interiores. Amém, queridos? Obrigado, tem algo aqui, menino. Obrigado, pode ir. Dá para a esposa ali, para os filhos. Obrigado. Está quente? Então essa água vai ser mais ungida que a outra lá. Vai ser bom. Obrigado. Obrigado, servo do Deus Altíssimo. Amém? Porém, judeu é aquele que é interiormente. A circuncisão é do coração. Olha o que ele está dizendo. Ó. Tira os olhos daquilo que é de fora. Mas meu irmão veio na igreja com um bonezinho lá no fundo. Olha lá o irmão Hugo lá. Ó. Meu Deus, ele vem com um bonezinho. Meu Deus do céu, será que esse cara é crente? Não, ou porque ele veio aqui na igreja e ele usou um short. Eu lembro, eu estava numa aula de pós, aqui, foi até aqui na Toledo, e estava numa aula nem sei que aula do que era, de teologia, aí um cara falou assim, não, porque eu acho um absurdo, é uma irreverência. O Danilo estava nessa aula. Foi com o Russell Shedd? Aí, tu estava lá, né, Danilo? Aí ele chegou e falou assim, eu acho uma irreverência algumas pessoas irem para a igreja de short. Isso é uma vergonha. Você entra, se alguém entra aqui na frente, num juiz, diante de um juiz de short, aí o Danilo, você que falou assim, não, mas eu não vou encontrar com o juiz, eu vou encontrar com meu pai. Encontrar com meu pai, eu não preciso dar short, camiseta, gravata. E presta atenção que a religião, a maldita religião, nos condiciona a olhar para aquilo que é exterior, para aquilo que é estereotipado, para aquilo que é visual, aquilo que eu estou olhando. Presta atenção, a Bíblia diz que o fariseu, Mateus capítulo 6, diz que o fariseu ele sai e começa a orar em praça pública para que todos vejam. Ele diz assim, esse já recebeu o seu galardão, já recebeu sua recompensa. Qual que é? O aplauso, o respeito dos homens. Mas vós discípulos, quando orares, vá para onde? Para o lugar secreto. Vai no lugar secreto do seu quarto, onde ninguém vê, somente o Pai que pode lhe recompensar. Percebam que a espiritualidade de Paulo, a espiritualidade está muito conectada com a espiritualidade de Jesus, né, no perfil de Jesus como espiritualidade. Ele diz, tire os olhos daquilo que é de fora e foque naquilo que está dentro. Olha lá, na circuncisão, a do que é do coração, no espírito, voltando ao espírito. Hoje eu estava conversando com os pastores e eu falei assim, eu preguei muitas vezes, no ano passado, sobre inteligência emocional. Eu falei, agora se eu pudesse despregar um pouquinho, eu tinha despregado. Porque eu não posso confiar na minha capacidade humana de gerir a minha própria alma.
A minha alma só pode ser gerida pelo poder do Espírito. Não é um poder de convencimento de eu tenho o poder de controlar a minha própria alma, ou controlar as minhas reações em mim mesmo. O segredo é unir o nosso espírito com o Espírito de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 6, e o governo do Espírito sobre nós faz com que a nossa carne, nossa alma, as nossas reações humanas, nossa carnalidade seja condicionada sob o poder de Deus. E ele diz, no Espírito, não segundo a letra, de novo a religião, com os seus conceitos, querendo adornar um sepulcro caiado, né? Não é da letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que é ser judeu? É ter uma mãe judia? O que é um judeu hoje? Hoje sempre foi, não sei se você sabe, se eu sou judeu e eu caso com a magrela, ungida, eu vou lá e posso fazer um filho nela, ele não é judeu. Ele é judeu a partir do momento que ele nasce de um útero de uma judia. Então, o que é ser judeu? Ser judeu significa ter Deus, circuncidar o seu coração, a sua essência, não aquilo que é fora. Tá bom? Capítulo 3. Capítulo 3, verso 10. Vamos lá de novo, vocês vão ver que já no capítulo 3, ele trabalha algumas coisas que hoje são muito importantes serem trabalhadas no nosso meio. Que é o quê? Não existe um justo. Mas, você não está entendendo. O Doni é um homem que ora 24 horas por dia. Ele é um homem santo. Onde ele anda, tem os arcanjos atrás dele batendo asa. Não, o Marcelo, meu Deus, o Marcelo com essa carequinha aí, ó, ungido, cara. Ele não tem pecado nenhum na vida dele. Deixa eu dizer, ninguém é santo. Ninguém presta. Ninguém presta. Isso fica claro quando nós lemos o texto da Bíblia. Romanos capítulo 3, do verso 10 ao verso 17, diz assim, como está escrito, não há justo. Preste atenção, nenhum sequer. Por isso, se não tem nenhum justo sequer, por que um injusto fala do outro injusto? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Presta atenção no que a Bíblia diz. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. E desconheceram o caminho da paz. Ele está dizendo, queridos, da essência humana. Ele, no próprio capítulo 3 ainda, ele vai dizer, todos pecaram. Todos pecaram. Não tem um que não pecou. E todos estão destituídos da graça de Deus. É o sangue de Jesus que nos purifica. Preste atenção. A essência da graça e da entendimento da graça é dizer assim, o Patrick, assim como o outro que era politicamente correto, se ele era um bandido, ou se o outro era um bandido e o Patrick era o bambambam, era um político, um prefeito, um vereador, um executivo politicamente correto, que ninguém sabia dos seus pecados, se ele era, independentemente um do outro, os dois foram resgatados da poderosa mão de Deus para serem resgatados da morte eterna. Então, isso é graça. A graça que atingiu ele, atingiu o Álvaro, atingiu o William, atingiu a Jéssica, atingiu o Luiz, atingiu cada um de nós. Não tem um justo. Ai, mas tal pessoa faz tal coisa. Não há um justo. A consciência dele, presta atenção, o apóstolo Paulo, desconstruindo uma ideia etnocêntrica, egoísta, prepotente, individualista, soberba de cada um de nós. Tira os olhos da exortação só de Roma, mas da nossa própria vida. Ele está dizendo, ei, hello, você não é o santo que você acha ser.
Você não é o cara bonzinho como você acha ser. Você não é o cara que busca o que os outros não buscam. Você não é detentor de mais revelação do que os outros. A única coisa que você tem é graça. Assim como o outro. Assim como o outro. A única coisa que nos separa dos travestis a 3 quadras aqui, se prostituindo a noite inteira, não é uma roupa prostituta ou um hábito, é a graça de Deus. Só a graça. Porque se não fosse a graça, você e eu poderíamos estar lá. Não poderia, poderia. 3, no próprio capítulo 3, ele continua trabalhando e ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja bem, existia uma guerra em Roma. Eu acho que 5 capítulos está ficando muito longo, sem diminuir. Nós vamos mais rápido aqui. Existia um problema, porque os judeus achavam que tinha que ser pela lei, pelas obras da lei, segundo a lei. E ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, a lei, ela traz o pleno conhecimento do pecado, mas a nossa salvação, ou a nossa restauração vem como? Pela fé. Tá? Vamos lá, próximo. Não dá para ficar alongando muito. Romanos 3, verso 23 e verso 24. Voltando ao tema de todos pecaram, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados pagando o dízimo. É isso que a Bíblia diz aí? Não é? Sendo justificado fazendo promessa. É isso? Sendo justificados mediante a membresia. É isso? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não foi o que você fez, foi o que Ele fez que mudou a vida da gente. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Capítulo 4. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, o apóstolo Paulo começa a trabalhar os atributos, lembrando que existia na igreja de Roma muitos judeus, então ele tinha que provar que Jesus e o estilo de vida cristão que justifica pela fé estava amparado nos profetas. Então ele tinha que mostrar no seu discurso, no processo de argumentação dele, ele tinha que mostrar, principalmente para os judeus, que a fé não é um novo estilo de vida, mas isso já existia nos profetas. Então ele diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus, pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então ele está dizendo, os profetas nos quais nós dizemos, o nosso pai Abraão, ele não tem a marca da obra, ele tem a marca do crer. Está dando para compreender? 5º e último capítulo. Nossa, já são 10 horas já, 10 e 5, 10. Porque Cristo, verso 6 a 9, capítulo 5. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Presta atenção que ele diz ímpios. Ele não diz por todos, porque ele estava querendo explicar para os judeus também, que sendo judeu ou sendo ímpio, Jesus morreu também. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém?
O amor de Deus se expressa por nós, porque nós éramos destituídos da graça de Deus e fomos salvos sem termos nenhum atributo que chamasse a atenção de Deus ou que nos desse algum tipo de liberação, algum álibi para não sermos condenados, né? Vamos lá, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem que entrou o pecado no mundo? Engraçado que ele não fala Eva, né? A gente fala, é Eva. Quem que foi culpado? Vou quebrar a cara da Eva. Não, quebrar a cara da Eva. Mas ele, quando ele está dizendo aqui, está dizendo de quem? Adão. Por quê? Porque a desgraça de um lar, preste atenção, maridos, a desgraça de um lar, mesmo que tenha início numa esposa, é de responsabilidade do seu sacerdote. Quando Deus volta para o Éden, quando Deus chega no Éden e procura o homem, ele procura quem? Adão. Ele não pede satisfação para Eva, nem para a serpente. Ele pede para o sacerdote. Então, mas quem pecou primeiro foi Eva. Mas quem era responsável espiritual dessa família? Era o sacerdote. Amém? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, eu quero deixar bem frisado essa parte, porque isso é muito importante, a relação pecado-morte, morte-pecado. Queridos, isso é muito importante, porque às vezes nós perdemos, com o tempo, a revelação e entendimento que pecado gera morte, e morte gera pecado. Porque o pecado ele vai gerar a necrose da nossa consciência. O pecado ele nos rouba o entendimento das realidades espirituais. O pecado tira da gente o conhecimento de Deus. O pecado faz com que a gente fique voltado para o nosso próprio umbigo. O pecado faz com que a gente despreze o poder de Deus. O pecado faz com que a gente deixe de temer ao Senhor. Ele diz, portanto, se pelo homem o pecado, né? Aqui, ó. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Presta atenção, a morte veio pelo pecado. Quando aquela pessoa está morta espiritualmente, ela está morta porque pecou. A pessoa não quer mais ir na igreja, não quer vir na igreja, não quer mais ser de Jesus, porque está em pecado. Eu não estou dizendo isso por mim, eu estou dizendo isso pela palavra. E se você sentar com ela, você vai ver. Se ela abrir a boca para falar, porque a Bíblia fala, o coração fala, a boca fala, o coração está cheio. Cutuca essa pessoa que ela vai falar. Quando ela disser, você vai ver que o pecado entrou. Quando o pecado entra, cheio de pecado de soberba, o pecado de julgamento, o pecado de fofoca, o pecado de qualquer um. Pecado é pecado, tem o mesmo fim, morte. Tem o salário do pecado é morte. Né? Ele diz, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos. Queridos, talvez a gente olhe isso numa perspectiva cristã ocidentalizada, hoje já, todos os homens pecaram, mas isso é uma bomba dentro do judaísmo, porque todos pecaram. Ele está dizendo assim, todos somos iguais. Não tem alguém, uma nação que é melhorzinha, todos iguais. Vamos lá, verso 14 e verso 15, estamos indo para o último versículo depois. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual perfigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, se por causa de um homem muitos morreram, muitos pereceram, por causa de um homem vivo, em carne, santo, foram abundantes as bênçãos também sobre muitos. Último versículo para reflexão, Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais
os que recebem abundância. Preste atenção nessa palavra abundância da graça. Percebam que às vezes a gente começa a falar sobre evangelho da graça e parece que o evangelho da graça é o evangelho raso. Ih, evangelho da graça, vai falar que eu tenho que sofrer, enfrentar a cruz, que eu tenho uma cruz para ser vivida. Sei que lá. Não, não, veja bem o que está dizendo. Abundância. Isso é evangelho de verdade. Abundância. A abundância da graça e o dom da justiça. Dom significa favor também merecido, um presente, né? Reinarão em vida por meio de um só. Quem reinará? Reinarão em vida por meio de um só. Quem é? Jesus Cristo. Olha lá, mas preste atenção no que eu vou dizer. Reinarão em vida. O que significa reinar em vida? Esse é outro texto muito mal interpretado. Reinarão em vida. É isso só? Assim, nossa, reinarão em vida. Nós vamos reinar em vida. Reinar em vida por quê? Porque o príncipe, o rei dos reis, reina em nós. Não é porque a gente vai ter uma vida de rei, é porque o rei vai ter uma vida em nós. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Presta atenção no texto. Uhum. Não, reinarão em vida, na vida aqui. Aqui, ó. Sim, na terra dos viventes. Depende do conceito, talvez esteja na terra dos morrentes, né? Se pela ofensa de um, né? E por meio de um só reinou a morte, ele está dizendo, muito mais os que recebem a abundância da graça. Ou seja, ele está dizendo, se outrora os homens morreram por causa do pecado, agora nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. E nós reinarão, futuro, ó, reinarão em vida por meio de um só. Ou seja, nós reinaremos em vida não porque nós vamos ser ricos. Nós reinaremos em vida não porque nós teremos um emprego. Nós reinaremos em vida não porque nós vamos ser muito bem-sucedidos. Nós reinaremos em vida porque nós, por um só caminho, por um só motivo. Por quê? Porque o Rei dos Reis reinará em nós. Quando nós reinamos em vida, quando o Rei reina em nós. Olha lá, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Qual é o desejo do meu coração e o desejo do coração de Deus? E eu queria deixar essa como a rema para a gente. Deixar isso como rema para cada um de nós. Que nós possamos, em nome de Jesus, receber esses 5 capítulos de Romanos. Nós temos muitos ensinamentos aqui, desde depravação sexual, imoralidade, de homossexualismo, até justificação pela fé, e sobre Cristo reinando em nós. Queridos, em nome de Jesus, guarde isso, assim, ó, traga isso para a memória. Lembre-se disso todo momento. Tragam isso para o seu entendimento. O que é ser cristão? Ser cristão é representar Cristo. O que é ser cristão? Deixar Cristo, Rei, reinar em nós. O que é ser cristão? Agir, reagir, pensar, porque nós temos a mente de Cristo. Reagir, porque nós vamos reagir como Cristo. Viver, porque não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Porque agora a nossa vida já não é considerada nada. Agora viver para mim é lucro. E por quê? Viver com Cristo. Porque Cristo é manifesto em nós. As marcas de Cristo são expressas em nós. Então, nós temos que voltar para um modelo cristocêntrico de vida. Então, as pessoas têm que olhar para o Patrick e dizer assim, eu vejo Cristo em você. Nisso, nós entendemos o último versículo que acabamos de dizer aqui em Romanos capítulo 5, quando ele está dizendo, reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Como que nós vamos reinar? Quando Cristo reinar em nós. Amém? Vamos ficar em pé, queridos?